Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedorismo na FGV-AESP. Hoje eu estou aqui com o Hernan Ângulo, que é fundador da IMBR Agro, startup que foi acelerada no Batch 10 da FGV Ventures. Hernan, muito obrigada pela presença. Oi pessoal, prazer conhecê-los. Bom, como a Luciana já me apresentou, meu nome é Hernan, eu sou um dos 4 fundadores da IMBR Agro. Já emendo falando um pouquinho da empresa? Pode, já conta pra gente o que vocês fazem. Claro. A IMBR Agro é uma empresa de, essencialmente, Big Data e Analytics para o agronegócio. A nossa proposta está justamente em ajudar na transformação digital do agro por meio de tecnologias que envolvam dados, né? Então, desde a coleta, o processamento, até mesmo agregar valor a esses dados como modelagens estatísticas, agronômicas, de ponta, justamente para conseguir fazer a aproximação, né, dos agentes do agro entre si, né, por meio de dados. Que legal. E aí a gente sempre gosta de traduzir um pouquinho para o público, então dá um exemplo prático de algum serviço, o que vocês fazem. Claro. Acho que o melhor exemplo que eu posso dar é o nosso principal cliente, que hoje é a Brasilseg, né, que é uma seguradora vinculada ao Banco do Brasil, né, ao BB Seguridades. Nós trabalhamos com o time rural da Brasilseg, onde nós ajudamos eles em toda a carteira de seguros para o agro mesmo, né, então para as lavouras de soja e milho principalmente. Então, nesse processo, nós ajudamos a seguradora a coletar dados relevantes das propriedades rurais, porque a seguradora está sediada aqui em São Paulo, né, e a gente brinca que o pessoal da Faria Lima não vai colocar uma bota no pé para ir em todas as fazendas do Brasil, né? E justamente, a partir de dados, conseguir criar um perfil agroclimático dessas propriedades rurais que são atendidas pela seguradora ou serão potencialmente atendidas por ela. E também, além desse perfil agroclimático, combinar esses resultados com análise de risco e incorporar diretamente isso na análise da seguradora. Nós gostamos de dizer que para um analista da Brasilseg analisar 10 fazendas em um dia é relativamente tranquilo, mas trabalhoso. Mas a partir do momento, né, que a Brasilseg tem uma carteira de mais de 100 mil apólices, isso se torna inviável, humanamente inviável, né? E além de tudo, eles precisam fazer, por exemplo, a seleção das áreas para onde eles vão mandar de fato as fiscalizações de campo, eles precisam entender potenciais riscos antes deles acontecerem, monitorar essas localidades agrícolas e tudo mais. E aí a gente viabiliza tudo isso por meio de tecnologia de dados, né? Essencialmente a gente automatiza todo esse processo. Então a Brasilseg é um exemplo, mas temos alguns outros clientes na nossa carteira que também vão seguindo nessa toada, que aí vai dependendo também da complexidade do projeto, né? Então a Brasilseg hoje é disparadamente o nosso projeto de maior complexidade, né? Porque nós vamos desde a parte de coleta de dados até realmente um processamento bastante rico, né? da seguradora. Inclusive é um contrato ali de mão dupla, né? Eles nos ajudam a fazer isso, nós ajudamos eles. Então é um projeto duplo. Mas também, por exemplo, temos projetos onde os clientes precisam de dados climáticos, então nós fazemos a coleta e entregamos isso via API, por exemplo. Outros clientes querem relatórios periódicos, a gente faz essa transformação. E a sacada é que nós fazemos tudo isso por meio de Big Data mesmo, né? Nós construímos grandes bases de dados internamente, né? Com dados climáticos, de solo, preços de commodities e tudo mais, fazemos todas essas transformações com modelagens próprias na parte agronômica, modelagem estatística, tudo mais, às vezes até financeiras, dependendo do cliente, e entregamos isso no melhor formato possível, né? Seja, por exemplo, numa integração de sistemas, né, diretamente via API, né? Então não tem nem contato humano mais, literalmente o cliente consumindo o nosso sistema diretamente, ou se ele for até menos tecnificado ou tiver algum tipo de restrição tecnológica, a gente pode gerar esses resultados em planilha de Excel, em formato de relatório e fazer a própria entrega. Mas a grande sacada é que, independente do projeto, nós construímos esses algoritmos realmente que fazem todo o processo e isso fica uma coisa automatizada, né? Então o cliente consegue usar isso com a recorrência que ele quiser usar e no volume que ele quiser usar também, né? Então isso é importante falar também porque a gente consegue atuar com o Brasil inteiro, temos um banco de dados com o Brasil inteiro. Então, a gente consegue fazer essa análise do agro por meio de dados. Que legal, e deve ser um grande desafio, né? Falar de transformação digital num segmento que muita gente considera como conservador, tradicional, analógico, enfim. Como é que você vê isso aí?
Sem dúvida, né? Inclusive, nós estamos em Piracicaba, né? Que estão ali bem no que o pessoal chama de Agritech Valley, né? Então, bem no coração aí da inovação agro. E é um desafio enorme, justamente porque existe muita resistência na mudança de processos, né? Então, a gente... É comum, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com produtores rurais diretamente, ou consultores agrícolas, engenheiros agrônomos, o pessoal realmente tem essa resistência, tipo, tá, mas por que eu tenho que acreditar no seu dado? Por que eu tenho que acreditar no seu resultado? Né? Eu já estou plantando soja aqui, por exemplo, há 20 anos nessa área. Por que agora eu preciso mudar alguma coisa? Então, assim, você precisa primeiro provar que você sabe o que você está falando, né? Enfim, né? Acho que eu não apresentei minha equipe, mas dos 4 fundadores, né? Eu sou né? O Hernan, o Lucas, o Felipe e o Gustavo. Especificamente o Lucas, que cuida dessa parte de modelagem e tal, então ele tem sempre muito tato em mostrar que os nossos resultados são bastante científicos, bastante, né, no estado da arte ali, para mostrar que as análises têm valor, né, e realmente ajudar as pessoas a enxergar novos processos por meio de dados, né. Inclusive, até explorando cientificamente isso, né, o Lucas agora está caminhando para o doutorado dele justamente nessa área, mas quando nós trabalhamos com empresas também, existe essa resistência, né? Justamente porque o agro é muito grande, existe muita dificuldade de incorporar novos processos em grandes corporações, que, no geral, o nosso modelo de negócios é um modelo B2B, né? Então a gente sente essa dificuldade, e ainda mais também com todas as conjunturas atuais do agro, né? Então você tem problemas aí, né, da guerra da Ucrânia, que reverbera no agro, aumento do dólar, e enfim, tudo mais. E alguns problemas climáticos mesmo do próprio setor, né, que é uma indústria a céu aberto, então, né, depende da boa vontade de São Pedro de vez em quando também. É um setor que está passando por muitas transformações, né, e é um setor que está passando inclusive por uma transformação geracional, né, então muitos fazendeiros estão passando a bola para os seus filhos, para os seus netos. Esses filhos e netos estão mais qualificados, estão mais ligados em tendências tecnológicas. E a gente surfa também, né, em 4 grandes tendências, né, que a gente gosta de trazer também, que primeiro é a revolução do agro 4.0, né, a gente está falando de maquinários mais inteligentes, a gente está falando, né, de sensores de campo, radares, imaginamento de satélite, todas essas tecnologias, a gente está falando de, né, condições de mercado mesmo, que são muito voláteis, principalmente internacionalmente, né, então questões de oferta e demanda, questões que a própria produção de grãos, por exemplo, os preços dependem do mercado internacional, quando tem guerra, com a guerra da Ucrânia mesmo, que acabou impactando todos os preços de insumos agrícolas, isso come a margem do produtor brasileiro, então também temos alguns paradigmas aí, principalmente do agronegócio, que é a questão da sustentabilidade e a questão do clima, né? Então, o clima está, de certa forma, cada vez mais imprevisível até certo ponto, e essa sustentabilidade como um todo, né? Infelizmente, minha opinião pessoal, né, o agro brasileiro faz um péssimo marketing das suas questões de sustentabilidade, mas independente da visão de cada um, é fato de que o agro brasileiro precisa produzir mais e cada vez com menos insumos, né? E o ponto comum de todas essas tendências é que são criadas novas bases de dados, né? O ponto comum de tudo são dados, né? E você conseguir trazer isso, incorporar isso para os seus processos, tirar as conclusões necessárias para tomar boas decisões, é o que diferencia as empresas que estão sendo protagonistas das empresas que estão ficando para o caminho, né? E é um processo muito grande. Só que a grande sacada, né, que a cada dia essas bases de dados estão cada vez maiores, cada vez mais cheias, e elas viram um elefante na sala. Tipo, o que eu vou fazer com isso? Tem que saber também como olhar para isso estrategicamente. Exatamente, né? Como que eu vou relacionar milímetros de chuva com o preço da saca de soja, ou eventualmente com, sei lá, com a taxa de juros de um seguro agrícola. Então, esse trabalho aí é bastante minucioso, né? O Lucas lidera lá na IMBR, e é interessante justamente porque a gente vem da economia, né? E depois a gente vai para a agronomia. Normalmente o pessoal faz o caminho contrário. E aí justamente essa base econômica que traz essa visão macro para a gente, né? E todo esse viés realmente de entender dados. E conta um pouquinho pra gente como foi o processo de aceleração aqui no BET 10, já tem um tempinho, né? Como que o programa contribuiu para o negócio de vocês?
Claro. Realmente, faz um tempinho, foi logo, acho que em 2021, o processo que nós fizemos, no primeiro semestre. Nem a pandemia tinha acabado direito ainda. Mas é interessante porque, em dois lados, né? Primeiro porque a gente brinca que a MBR Agro é uma startup pandêmica, né? Então, nós literalmente, quando decidimos empreender, nós trabalhávamos na garagem da casa de um tio, do Lucas. Então vocês têm a história da garagem para contar depois. Temos, por um mês. Porque logo em seguida já veio a pandemia, lockdown, e a gente cada um da sua casa por anos. Mas, justamente, né, o fato da gente ter aprendido a ser forçado a se digitalizar de forma muito rápida foi muito bom pra gente, porque a partir daí foi quando a gente realmente entendeu que a gente precisava criar algoritmos, criar sistemas, né, e não só, vamos fazer relatórios e tal, porque daí a gente estaria indo muito mais para um caminho de consultoria do que de startup, né. E nesse processo, eu acho interessante citar porque os programas de aceleração que nós fizemos, inclusive o da FGV Ventures, de forma muito impactante pra gente, porque nós somos 4 fundadores, né, de primeira viagem. Então a gente realmente precisava construir todos esses conceitos do mundo de startup, de inovação, de empreendedorismo, coisas que nós não tínhamos tido contato, por exemplo, na nossa graduação. Então a gente precisava aprender, precisava se adaptar e trazer todos esses conceitos. E foi interessante que foi uma troca bastante interessante na época, né, porque lá para meados de 2020, 2021, também ainda era um pouco da bolha de startup, né, e todo mundo querendo investir dinheiro e tudo mais, e o pessoal começou a olhar com mais carinho para o agro, né, e para as startups do agro. E uma coisa que a gente sempre brincava com o pessoal, com a equipe da FGV na época, é que o processo de construção de uma startup do agro é diferente de uma startup, entre aspas, tradicional, mais tecnológica, ou de uma startup que vai para o B2C, por exemplo, né? E então foi uma troca muito interessante, porque, de certo modo, o pessoal da FGV puxava a gente para cima e falava: vocês precisam agilizar, precisa trazer agilidade, velocidade, aprender, errar rápido, tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente falava: cara, a gente vai aprender, mas também a gente precisa respeitar o ciclo da safra, sabe? A gente tá num mês aqui que a gente simplesmente não tem o que fazer porque não tem resultado de campo. A gente precisa cruzar nossos resultados com o resultado de campo, sabe? Ainda mais muito no começo ainda, né, que nós tínhamos que provar ainda mais o nosso valor. Sempre a gente esbarrava isso com os nossos clientes. Não, vamos esperar o resultado de campo e tudo mais. Então foi uma troca muito importante pra gente nesse sentido. Que legal. E ainda hoje vocês utilizam um pouco dessa rede de mentores? Como é que tem sido para vocês? Sem dúvida. Inclusive, esse foi um outro lado muito importante da rede, né, que é a construção do networking mesmo. Nós utilizamos a rede de mentores bastante até hoje, inclusive, né? Temos os grupos de WhatsApp ali com o pessoal que também já passou pelo programa. Temos amizade, obviamente, com o pessoal da equipe, né, mantendo contato sempre que possível. Contato um pouco mais restrito, porque a gente está em Piracicaba, né? Então nem sempre a gente está em São Paulo para ter o contato presencial, mas usamos até hoje. E inclusive eu também estou na rede de mentores aí, então se surgiu uma startup do agro, quiser conversar com a gente, pode mandar um WhatsApp. É legal isso, que a gente acaba retroalimentando, né? Sim. O ecossistema da aceleradora. E nós fazemos questão de ajudar quem nos ajudou, né? Muitas pessoas abriram portas pra gente no passado, com networking, com mentoria e tudo mais. A gente faz questão de fazer isso também para quem tá vindo depois da gente. Que bacana, Hernan. E aí conta pra gente, assim, dá uma dica, um conselho para quem tá pensando em empreender, que você gostaria de ter ouvido quando você estava começando. São muitos, né? Assim, eu acho que o primeiro conselho, vou dar 2 conselhos então. Tá bom. O primeiro, um pouco mais conciso, é para não romantizar o processo, né? O pessoal tem muito essa cabeça, tipo, vou empreender, vou virar o Mark Zuckerberg, Elon Musk, né, e toda essa galera. Exatamente, vou ficar rico muito rápido. E beleza, pode ser que sim, mas na maioria das vezes não, né? E inclusive o índice de mortalidade de startups brasileiras é altíssimo. E é um processo difícil, é um processo que demanda tempo, demanda, né, validação, demanda conversa e demanda trabalho, né? Então não dá pra realmente romantizar essa jornada, e tem que entender que a maior parte das pessoas de algum jeito morrem no meio do caminho, ou são adquiridas, ou acontece um M&A, coisas nesse sentido, né? São pouquíssimas startups que realmente
criam essa trajetória. A questão é que é muito midiático, né? A história é contada pelos vencedores. É muito mais interessante contar a história, sei lá, do Mark Zuckerberg do que, sei lá, a minha, né? E, enfim, mas o conselho que eu acho que é realmente que eu gostaria de dar e que eu gostaria de ter ouvido para respeitar o processo, né? E não existe receita de bolo para você construir uma empresa, para você abrir um negócio. Você vai bater cabeça, você vai chegar em momentos onde você tem que tomar decisões em que não existe certo e errado, existe tomada de risco, existe, enfim, realmente tomar risco, né? Existe tentar alguma coisa, ver se dá certo ou se não dá. Sim, não dá para ter nenhuma certeza, né? Exatamente. Então, respeitar esse processo, sabe? Se você tem uma ideia para empreender, você está nesse momento de ideação, respeita o momento de ideação, sabe? Tipo, converse com as pessoas do mercado, realmente valida o problema que você está tentando resolver, começa a construir ali um esboço do que você imagina que é um modelo de negócio, converse isso com pessoas que já estão no mercado, quem são seus potenciais clientes, seus potenciais concorrentes, pensa isso muito bem, né? Quando você tomar a decisão de empreender, de abrir um CNPJ, mesma coisa, eventualmente para modelar um negócio, sempre, né, aquela máxima de colocar o cliente no meio ali e no centro das operações, né, com importância, e ouvindo, tomando esses feedbacks, aprendendo rápido e tudo mais, mas sempre um passo de cada vez, né, e de vez em quando o pessoal fala que a gente é cabeça dura, de vez em quando o pessoal fala que a gente é sensato, mas nós, como empreendedores de primeira viagem, né, a gente sempre prezou muito por isso, assim, tipo, sempre com muito pé no chão, né, mesmo no momento que a gente, por exemplo, optou por tomar um investimento anjo, também a gente esperou a gente ter validações de mercado suficiente para tomar o dinheiro de terceiro, né? Então, às vezes o pessoal também começa esse momento de empreendedorismo, fica muito vislumbrado, né? E aí consegue investimento, e aí o pessoal começa, desculpa o termo, mas o pessoal das venture capitals ficam bastante em cima, né? Às vezes até meio assediando as startups, vamos fazer uma rodada, vamos conversar, não sei o quê. Então, é importante respirar fundo, confiar no processo e ir respeitando esse passo a passo. Ter realmente uma mentalidade de testes, né? Acho que é muito alinhado com o que a gente tem proposto, né, nos programas de aceleração, que é exatamente testar e validar as ideias. Sem dúvida. Um grande aprendizado, inclusive, que tivemos no nosso bet na época. E realmente, né, seguindo nessa toada. E eu acho que o pessoal da rede FGV, né, inclusive, pode se aproveitar muito dessa estrutura. Porque, enfim, muitos empreendedores vieram da FGV, né, então a própria rede de startups que estão sendo construídas com vocês aqui na FGV Ventures, os mentores. Então, assim, aproveitar o ecossistema, sabe? Aproveitar essas oportunidades, que isso abre portas e isso ajuda no processo, né? Tentar aprender com quem já passou por lá. Que legal. E tem valido a pena, então? Tem, sem dúvida. Estamos caminhando aí para o nosso 5º ano aí de operação. Então, a gente inclusive teve uma reunião de final de ano, né, no ano passado, onde nós mudamos a nossa visão como empresa, né? Justamente porque nosso primeiro momento ali de curto prazo tinha passado, né? A gente tinha conseguido, que era se tornar uma empresa que parava de pé. Então, a gente conquistou isso, né? E então é importante para olhar para trás e ver tudo que a gente já conquistou, né? Alguns reconhecimentos que nós já conquistamos também. E inclusive para perceber que a trajetória continua, né? Agora são novos desafios, né? A gente está começando a expandir nossa equipe, né? E, enfim, esse ano a gente tá felizmente, São Pedro está ajudando a safra também, né? Então as condições do mercado agro como um todo estão muito mais favoráveis que nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos. Então a gente tem essa perspectiva bastante otimista para esse ano também. Que bacana. Hernan, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Parabéns pelo negócio. E estamos aqui, mantenha um contato com a gente. E obrigada por fazer parte ainda da nossa rede de mentores e continuar ajudando as startups. É claro, o prazer é meu. Pessoal, então, inclusive, fico à disposição. Se quiserem uma mentoria ou qualquer bate-papo que seja, vocês podem me encontrar no LinkedIn, aí, no Instagram, enfim, qualquer coisa na própria rede da FGV. E também, se vocês tiverem um pouco de interesse de conhecer a IMBR Agro, é só seguir a gente no Instagram, @imbr.agro, ou no LinkedIn também. Nós sempre somos muito acessíveis, né? Não tem... fiquem à vontade para seguir nosso trabalho, conhecer um pouco mais a gente, ou se quiserem tomar um café também, ir para Piracicaba, fiquem à vontade. Que legal. Obrigada, Hernan. E continuem acompanhando os episódios do podcast Empreendedorismo na FGV e a ESP. Até o próximo.